Diálogo. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma conversa, mais uma entrevista no nosso quadro Diálogo aqui no programa IFCE no ar. Hoje estamos falando de literatura, estamos falando das letras, das visões de mundo, das experiências de vida. É uma iniciativa muito legal de servidoras do nosso instituto que resolveram fazer uma obra valorosa, que resolveram fazer um compilado de experiências de vida e transformaram isso em livro. Eu estou falando da obra que é intitulada Histórias de Viver, Sentir e Escrever. São 14 textos femininos de autoras do nosso instituto, representando 7 campi da nossa instituição, com forte presença, inclusive, do interior do estado. Eu estou com 3 delas aqui, ó. Estão mostrando os livros aí para a gente já, aqui na nossa entrevista. Eu estou com a Annalise Borges, com a Isabel Cristina e com a Nádia Gurgel, que são servidoras do nosso instituto. Pessoal, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso convite, por estar conversando conosco. Sejam muito bem-vindos. Vou começar então perguntando como foi que surgiu a ideia, né, de compilar esses textos, essas vivências de vocês nessa obra, que foi lançada, essa obra foi lançada, inclusive, na Bienal do Livro, no Ceará. Ou seja, é um livro que já foi para o mundo, que já está aí circulando e as pessoas já estão aí lendo esses textos maravilhosos. Vou começar, então, pela Annalise. Annalise, queria que você falasse para a gente, vamos seguindo a ordem alfabética, né, Nádia? Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês se reuniram, deu aquele estalo? Quer saber? Vamos fazer um livro. Boa tarde, pessoal, né? Primeiro agradecer o convite, né, desse bate-papo, né, pra gente falar um pouco sobre o livro. Então, a ideia surgiu, acho que eu nem sei se sou a pessoa mais indicada para falar sobre o surgimento, porque eu já comecei um pouquinho depois, né, mas acho que surgiu principalmente, assim, da Isabel e Nádia, né, que tiveram mais ou menos essa ideia piloto, né, vou colocar assim, e começaram a entrar em contato com servidoras, amigas, professoras do IFCE, durante esse período da pandemia, no ano de 2021, né? A ideia foi final de 2020 para 2022, né? Sobre a gente falar sobre essas narrativas, dessas nossas vivências, né? Durante o período pandêmico, né? Dessas vivências enquanto mulheres, servidoras, professoras, mães, filhas, esposas, dentro desse universo em que o ambiente da casa também se tornou uma extensão do nosso ambiente de trabalho e todo esse contexto que a gente estava vivenciando naquele momento. Então, eu meio que fui nesse primeiro bloco de convites, né, e o primeiro grupo que se formou foi dessas organizadoras, né, que fomos eu, a Nádia, a Isabel, a Emily Araújo, Jane de Carvalho, Jane de Carvalho, e a Efigênia, né, Efigênia Alves, acho que, né, nós 6 fomos as que primeiro iniciamos. Vou passar aí a palavra para as meninas, para elas complementarem se eu tiver esquecido alguma coisa. Só para eu situar quem está nos ouvindo, esse grupo de 14 autoras, de 14 escritoras que estão participando dessa obra, que compuseram essa obra, conta inclusive com nossas 3 pró-reitoras. Pró-reitora de ensino, a Cristiane Borges Braga, a nossa pró-reitora de extensão, a Ana Uchoa, a Aninha, e também a nossa pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, que é a Joélia Marques de Carvalho. São 14 capítulos, como eu falei, e contam, que mostram essas experiências de vida. Isabel, como é que foi a receptividade de vocês? Vocês lançaram agora, né? No domingo, estou errado? Acho que foi isso, no domingo, lá na Bienal do Livro, aqui do Ceará, lançaram essa obra de vocês. Como é que vocês perceberam a receptividade do público, do pessoal que estava ansioso para ler essas experiências das nossas servidoras do IFCE? Saudações aos ouvintes da 107.9. Estamos bem emocionadas de estarmos participando deste programa que é da nossa casa, está aí sob a sua responsabilidade. Você sabe que nós somos suas fãs, viu? Somos ouvintes assíduas desse programa.
Gostaria de saudar também meus alunos, colegas servidores, a todo o público em geral que está nos ouvindo neste momento. A emoção que estamos sentindo agora é bem parecida com a que sentimos na Bienal, não foi, meninas? Praticamente que é nosso primeiro programa de rádio, olha só a fama chegando. Bom, no dia 29 de novembro de 2021, nós conversamos, não foi, Nádia, sobre a gestação dessa obra, como nós poderíamos deixar na história do nosso estado, do nosso Brasil, neste momento que nós estamos ainda, né, atravessando de pandemia, como nós, mulheres, professoras, mães, esposas, amigas, como nós fazemos, como nós fizemos, continuamos fazendo para atravessar a Covid-19. Estamos aqui, nos encontramos na obra Histórias de Viver, Sentir, Escrever, relatos maravilhosos que vocês encontrarão sobre essas grandes mulheres que já vêm trazendo uma história de vida muito importante, não só na nossa instituição, mas na nossa sociedade em geral. Temos aí a Ana Liz, que já é uma atriz, escritoras também que já têm uma história na literatura brasileira, além de outras mulheres que vocês encontrarão nesta obra, que está aí ao dispor para o deleite de vocês, queridos leitores. Obrigado, Isabel, e aproveito para parabenizar, né, pelo lançamento da obra. Nádia, vamos fazer o seguinte, antes de eu passar a palavra para você, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, porque é um ajuntamento muito grande de mulheres valorosas que compuseram esse livro, vou citar o nome de todas aqui, para a gente fazer justiça, né, e reconhecer esse trabalho. Além da Ana Liz, da Isabel e da Nádia, nós temos a Ana Cláudia, como eu já citei, a Cristiane, que é a nossa pró-reitora de ensino, Cristiane Borges Braga, Maria Diane de Carvalho Araújo, a Maria Efigênia, que muita gente já conhece pela produção literária dela também, Emily Lima Araújo, Érica Fernandes Dias, a Joélia, nossa pró-reitora de pesquisa, Joyce Carneiro de Oliveira, Patrícia Lana Pinheiro Guerreiro, Itacide Azevedo Teles e a Valéria Correia Lourenço. Cada uma escreveu um capítulo, cada uma exprimiu suas ideias de uma maneira muito particular, é um livro muito plural, por isso, e justamente por isso que a gente recomenda a leitura dele, não é? Você que é uma grande entusiasta das letras, da literatura, da produção literária, participando desse projeto. Parabéns para você também, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É realmente uma satisfação muito grande estar neste átimo com todos vocês, ouvintes lindos e lindas, com você, Douglas, que é um grandioso jornalista. Tenho muito orgulho de você, da Rebeca, de toda a equipe que eu sigo, que eu adoro, do IFCE Oficial. Parabéns. Boa tarde, minha amiga querida Isabel. Realmente tudo começou em conversas nossas, né? Sobretudo pelo nosso trabalho com a Eugênia, do webinário, depois como é que a gente poderia fazer, né, para eternizar isso em um livro. E, obviamente, a pessoa que nos veio em seguida foi a Annelise Borges, que é uma amiga de campo. Nós somos de campo diferentes, né? Aqui, ouvintes, a Isabel é do campus de Fortaleza, eu sou de Umirim, acabei de chegar de Umirim. No começo eu era de Itapipoca. A nossa Annelise Borges, grande atriz, é de Baturité. Aqui fazendo o jus aos outros campi. Então nós temos a Patrícia Lana, querida, que é de Calcaia. Nós temos a Dijane e a Annelise, que eu já falei, que são de Baturité. A nossa Emily e a nossa querida Rita C são de Tabuleiro do Norte, né, do campus de lá. A nossa maravilhosa Valéria Lourenço, de Crateús. Nossa Efigênia, que eu adoro chamar de Efigeníssima Alves, de Jaguaribe. São 7 campi e a reitoria, né? E nós temos a Érica da reitoria, as nossas 3 lindas pró-reitoras, que aceitaram de pronto. Também tenho que dizer que, infelizmente, outras amigas queridas foram convidadas assim logo no primeiro momento e não puderam, por questões da pandemia mesmo. Nádia, não estou conseguindo me organizar, vai ficar para outro momento. Pessoas lindas que não puderam prosseguir.
E para dizer que vocês que lerão nossas obras, vocês lerão muita criticidade, muita desalienação, muito lirismo. Dos 14 textos, 2 não tratam a respeito da pandemia e 12 sim. Então, como legado histórico, pandêmico, isso realmente é necessidade, né? É necessário que o mundo leia tudo que foi escrito, ou perto do muito do que foi escrito, e o nosso livro tem dá essa contribuição de guardar o que mulheres de Fortaleza, o que mulheres de Tabuleiro do Norte, o que mulheres de Umirim, representando todo o Brasil, representando todo o mundo, né? Nessa cadeia horrível que foi sofrer a pandemia, o que nós deixamos. E, por exemplo, no texto, nenhum dos 2 que não falam de pandemia, eles são de temáticas incríveis. Nós temos o exercício metalinguístico, nós temos a mãe, que infelizmente traz um relato da perda de gestações. Então, tem o descobrir-se escritora, tem o descobrir-se mãe e perder filhos. Temos nós, né, umas relatando os filhos em casa e mexendo no que está fazendo, atrapalhando o trabalho remoto, outras que falam daquilo que a gente vivenciou, a internet que falha, o despreparo de muitas e muitos de nós, né, a internet que, voltando a dizer que não deu certo, todo esse desespero que surgiu nos nossos bastidores, as perdas, né, gente? Eu não vou me alongar mais, mas sim, prioritariamente, ele trata de perdas e superações dos tempos pandêmicos. Sugiro, não é porque é nosso não, mas leiam essa obra, ela é muito curta, são só 111 páginas, é uma obra linda mesmo. Ela é uma obra direta, é uma obra, mas eu tenho certeza que é muito rica e, como até você começou a falar um pouco, ela tem um caráter documental histórico, porque são impressões de docentes, são impressões de servidoras que viveram esse momento com tudo que tinha direito, tanto no trabalho quanto em casa. Alguns capítulos, eu ainda não li a obra, tá, gente? Ainda vou ler. Mas alguns capítulos, alguns títulos... Você receberá um presentinho nosso, viu, Douglas? Opa, obrigado, gente. Iremos alguns deixar títulos de capítulos aqui me chamaram bastante atenção. Por exemplo, você pega o capítulo da Joélia, ela escreve Mulheres Polvo. Eu imagino que tem que se desdobrar para poder dar conta de tudo que está sob a responsabilidade dela. A Joyce também tem um título que eu adorei, que é Money Office, né? Em alusão ao home office. Multifacetada, né? Exatamente. E o seu capítulo Vai Dar Certo, ou seja, tem uma pegada mais otimista. A Isabel Cristina escreve Educação e o Ensino Remoto em Tempos de Isolamento Social. Relatos de uma docente, tenho certeza que é um texto muito rico, com muitas experiências, que servem para outras professoras, outras pessoas que atuam em sala de aula também. A Analise escreve Rascunhos de uma Vida Desconfigurada, que eu acho que ficou quase todo mundo assim, né? Um pouco desconfigurado, né, Analise? Estamos ainda sacudindo a poeira, estamos voltando aí a um resquício de normalidade, embora a Covid esteja voltando um pouco, mas agora a gente já está um pouco mais preparado para lidar com ela, né, menina? Douglas, eu acho assim, eu acho que o grande diferencial que faz com que essas narrativas elas também se tornem esse registro de memórias, né, sejam essas memórias no sentido mais documental, sejam essas memórias no sentido de relatos mesmo, né, é porque a gente passou por um momento que não imaginávamos passar, ninguém imaginava passar por esse, como se houvesse uma suspensão do tempo, do espaço, os espaços se juntaram, as nossas casas se tornaram parte do nosso trabalho, as nossas vidas se misturaram. E aí, você falou um pouco disso, eu não vou falar muito da história para não entregar, né, para as pessoas lerem, mas é exatamente sobre isso, né, o mote do meu relato parte desse não ter como planejar, porque ninguém planejaria passar por isso, né? Então, nesse sentido, e aí eu vou puxar um pouquinho para a nossa capa, para não entregar muitas narrativas, dentro dessa desconfiguração da vida, que também o termo é utilizado para a gente falar dessa ruptura do encontro presencial e essa necessidade de um encontro virtual que, para nós, desconfigura a nossa realidade vivencial, né? Muito palpável. A gente, do universo, nós todos, do universo da educação, a gente lida muito com a presença, né? Com o ambiente
presencial. Então, estar nesse ambiente totalmente virtual, em uma realidade que não é da educação à distância, era de um ensino remoto, que é uma outra realidade, acabou nos levando a essa nova configuração de vida, né? E nessa nova configuração de vida, já pensando no encontro no final de 2021, a gente acabou meio que, para muitas, essas narrativas, esses relatos, se tornaram também uma catarse, uma forma de também sobreviver a esses tempos. Então, esse livro, são essas memórias que são de indivíduos, mas também são memórias coletivas e são essa junção de mãos. E aí, o que muito tem a ver com a imagem que a gente escolhe para colocar na capa, né, dessas várias mãos, que são do fotógrafo Marcos Vieira, falei certo, meninas, o nome dele, para não falar aqui errado, do Marcos Vieira, né, do Marcos Vieira. E no centro, eu preciso falar sobre isso, depois vou passar a palavra para as meninas, esse registro de uma das primeiras pessoas que leu o livro, que a gente, né, queria trazer para o nosso prefácio, que foi a professora Ana Érica, né, que estava passando por um momento, enfim, e que transcendeu, né, está em outro plano agora. Então, essa união, depois desse primeiro momento, né, de gestação, vou colocar assim nesse livro, em que essa figura maravilhosa teve o contato, né, com a primeira pessoa que leu, né. Então, a gente quis trazer também para essa capa essa união também que ultrapassa planos, né, também, que nos une nessas narrativas. Foi a primeira pessoa que leu o livro de vocês, a professora Ana Érica Ferreira Lima, que nos deixou recentemente e que deixa saudades em toda a nossa comunidade acadêmica. Permitam-me dizer que um livro que tem como primeira leitora, como primeira pessoa apreciadora a figura da professora Ana Érica, não tem como não fazer sucesso. Porque era uma pessoa iluminada, tive o privilégio de conviver com ela, de fazer muitas matérias com ela, pessoa sempre muito gentil, muito inteligente, muito proativa, e eu tenho certeza que ela está nesse livro, a contribuição dela faz parte da alma do livro, da proposta que vocês quiseram construir. E fica aí então a nossa homenagem à professora Ana Érica Ferreira Lima e toda a família, fica o nosso aplauso a ela, nosso reconhecimento ao trabalho dela. Gente, estamos chegando então à parte final da nossa conversa. Eu queria agradecer a vocês, a Annalise, a Isabel e a Nádia Gurgel, que são 3 das 14 autoras valorosas do nosso livro Histórias de Viver, Sentir e Escrever, impressões de servidoras do IFCE, de pessoas que atuam no nosso instituto, sobre esse período pandêmico. Eu recomendo que vocês leiam. E agora surge aquela pergunta, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, mas como é que eu faço para ler? Fiquei curioso, quero saber, quero conhecer. Com vocês a palavra, como é que faz para adquirir junto a vocês esse livro, essa obra que foi lançada na nossa Bienal e que está à disposição do público? A nossa Abel, obra... vai lá, vende o nosso peixe. Querido público, ouvinte, a nossa obra está à venda por R$20 com a escritora mais próxima de você. Nós também fizemos doações para algumas bibliotecas do IFCE, né? E estamos aí deixando esse convite para que vocês realizem essa leitura maravilhosa que vocês vão adorar. E agradecendo a nossa instituição que nos uniu, a vocês, queridos alunos, que são a razão da nossa existência docente no IFCE, e a todo esse público, a você, Douglas, a toda essa sociedade, essa plateia que está nos ouvindo nesse momento. Foi uma satisfação estar com vocês. Muitíssimo obrigado, nossas autoras valorosas, Annalise, Isabel, Nádia Gurgel, representando a força das mulheres do IFCE, representando o que de melhor nós podemos produzir nas letras do nosso instituto. Porque quem olha para o IFCE pode pensar, são cursos técnicos, são mais voltados para a parte técnica, mas nós temos sim artes, nós temos sim literatura, nós temos sim mulheres fortes, autoras inspiradas que transformaram suas experiências de vida nessa maravilhosa obra. Histórias de Viver, Sentir e Escrever. Adquiram, porque antes de ler, eu já sei que vale muito a pena. Vamos ficando por aqui. O programa IFCE no Ar volta na próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, aqui na FM Universitária 107,9. Confira também nas nossas plataformas de áudio, Spotify, Anchor, através do nosso formato de podcast. Muito obrigado para quem nos acompanhou e até a próxima semana.
Tchau, tchau, pessoal.